Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso gratuito. Hoje nós vamos falar sobre o passado do inglês. Como dizer, por exemplo, que você já terminou uma tarefa, que você já concluiu algo, que você fez, que alguém fez alguma coisa. Como perguntar, por exemplo, se já terminou aquele projeto, se já mandou o e-mail. Tudo isso nós vamos aprender na aula de hoje. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativa as notificações também para você estar sempre acompanhando toda a aula que a gente colocar aqui no nosso canal. Já temos outras aulas do nosso curso gratuito aqui na nossa playlist do nosso curso. Não esquece também de assistir as outras aulas. Todas elas estão conectadas e tem uma lógica, justamente para você aprender tudo certinho, sem se atrapalhar. Vamos lá então. Nós vamos falar hoje especificamente sobre o passado do inglês, mas como eu já te disse, eu não gosto de falar só passado. Não, vamos falar sobre o passado dentro de um contexto. No nosso trabalho, seria, por exemplo, para fazer uma revisão de um projeto, seria para até numa daily meeting, quando você precisa falar ali o que você fez ontem. Para tudo isso é o passado. E o passado do inglês é muito simples, mas a gente precisa prestar atenção em uma coisinha principalmente, ó. Lembra da nossa aula do presente? O que eu falei para você? Que no presente a gente tem o do e o does. Lembra? Fazer pergunta, negação, tal. No inglês, a gente vai ter o did. E eu, particularmente, acho o passado mais fácil. Porque você não precisa lembrar, he does, I do. Não, é did para todo mundo did. E aí a gente precisa lembrar o seguinte, ó. Quando for uma frase afirmativa, a gente vai usar o pronome. Aqui eu coloquei os pronomes comuns, mas você pode pensar, sei lá, meu chefe, eu, meu coordenador, os heads da empresa, o sujeito. E aí o verbo no passado simples. Quando a gente estiver fazendo uma negação, você vai colocar o sujeito, bonitinho, mas aí você também vai colocar o didn't. O que é o didn't? É uma contração de did not. Assim como no presente a gente tinha o don't ou o doesn't, lembra? É a mesma coisa, só que aqui agora é o didn't porque a gente está falando de passado. E aí depois você põe o verbo. E se for fazer uma pergunta, como que eu faço a pergunta no presente? Do you work? Do you like? Se for no passado, did. Did I? Did you? Did he? Did she? Did we? Did my boss? Did the company? E aí, o verbo. Eu deixei aqui, ó, a mesma frase nessa tabelinha. É exatamente a mesma frase com todos os pronomes nas três formas. Até também uma pergunta negativa. Vamos olhar só a primeira, que aí eu acho que você já vai entender o resto. Ó a primeira, ó. I closed the window. Então eu sei que eu coloquei o verbo no passado. Às vezes no inglês você vai ter dois verbos, o que é regular e o que é irregular. O que isso quer dizer? O regular, você é só usar o ed no final. I closed, I talked, I walked, I watched. É só pôr o ed. Mas tem alguns verbos que vão mudar totalmente, eu já vou te mostrar eles. Vamos focar primeiro nesses aqui. Teacher, como que eu sei quais são os verbos regulares e os irregulares? Não tem jeito, aí é decorar mesmo. Eu sempre digo que isso aqui e os tempos perfeitos é a única coisa no inglês que você precisa realmente decorar. De resto, você aprende. Se for uma negação, I did not ou I didn't. E preste atenção aqui, ó. Na afirmação eu coloquei o ed, aqui não. Se eu já estou usando o did, que é o passado, não mexe no verbo. I didn't close. I didn't finish. I didn't read. I didn't write. Ó, não mexe no verbo, deixa ele bonitinho. Se for fazer uma pergunta, põe o did na frente de todo mundo e faz sua pergunta. Se for uma pergunta negativa, did I not? Did you not? Did he not? Did she not? Did we not? Did they not? Isso aqui seria uma pergunta, por exemplo, você não mandou o e-mail? Você não terminou o relatório? Ela não chegou ainda? Didn't she arrive yet? Aí você vai usar nesse contexto, bom? Mas a lógica é essa. Lembra que eu te falei dos verbos regulares e irregulares? No inglês, nós temos cerca de 140 verbos irregulares. Calma, eu sei que assusta, eu sei que dá medo,
mas é muito simples. Até porque, assim, você não vai precisar usar 140 verbos todos os dias. Vão ter verbos que você vai usar mais do que outros. Eu trouxe aqui, por exemplo, 19 verbos, que eu acredito que são verbos muito úteis e que você vai usar aí praticamente todo dia. Então vamos fazer o seguinte, ó. Em negrito, highlighted, em bold, nós temos o verbo comum, o verbo no presente. Ao lado, nós temos o verbo no passado. Então vamos ler comigo. Eu falo um e o outro e você lê depois de mim. Mas tenta ler em voz alta, não fica só assistindo, senão você não vai aprender. Então vamos lá, ó. Be, was, were. Você tá vendo que eu dei uma pausa, né? Essa pausa é o seu momento, é a hora que você fala, tá bom? Have, had. Do, did. Ai, teacher, o did não é só o auxiliar. Não mesmo, quem dera fosse. O did também significa fazer, de ação, de executar uma ação. Então, do no presente, did no passado. Get, got. Cuidado, porque eu vejo muita gente falando got. Não é got, não é som de O, é som de A. Got, got. Make, made. Go, went. Take, took. Meet, met. Send, sent. Speak, spoke. Write, wrote. See, saw. Give, gave. Build, built. Viu a diferença? Um é com som de D, build, de. Outro é som de T, built. Lead, led. Understand, understood. Find, found. Não é found não, tá? Found. Pode fazer assim, bem estranho. Choose, chose. Bring, brought. Ok? Vamos fazer um exercício rápido aqui, ó. Como que eu diria? Eu escrevi o e-mail. I wrote the email. Eu vi o documento. I saw the document. Eu entendi o treinamento. I understood the training. E se eu fosse falar negativo agora? Eu não entendi o treinamento. I didn't understand the training. Teacher, mas eu entendi é passado. Mas lembra, se você já está colocando o did na frase, não precisa mudar o verbo. Deixa ele normal, bonitinho, não mexe nele. Como que você diria, eu tive uma reunião hoje de manhã. I had a meeting this morning. Eu fui para a conferência. I went to the conference. Eu encontrei, e aqui vai uma coisa legal. O meet pode ser cumprir, mas também pode ser encontrar. Então, se você fosse falar, por exemplo, eu encontrei o meu chefe. I met my boss. Não é difícil. É só você usar bastante esses verbos, cria muitas frases, começa a pensar. O que você fez ontem no seu trabalho? Eu fiz isso. O que você não fez no seu trabalho? Eu não fiz isso. I didn't send emails. I didn't call the clients. Pega uma frase só e faz ela nas 3 formas. I wrote an email. I didn't write an email. Did you write an email? E aí você vai conseguir trazer isso para sua realidade e deixar mais fácil ainda. Vou passar um exercício para você. O exercício é esse aqui, ó. Eu gostaria que você describe a business scenario, like a past project or meeting, using at least 5 verbs from the list in the past tense. Você vai descrever um cenário para mim, seja um projeto, uma reunião, usando pelo menos 5 desses verbos irregulares que eu te ensinei hoje. Pode escrever e deixar aqui nos comentários que eu vou corrigir também. E claro, se você quiser aulas mais personalizadas, quiser ter um conhecimento mais direcionado para a sua necessidade, para a sua área de atuação, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada por assistir até o final dessa aula e nos vemos na nossa próxima aula. See ya!